Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo do canal Democracia Espiritual. Desculpa. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a participar da família em graça. Sintam-se todos abraçados pelo canal Democracia Espiritual. Aqueles também que ainda não se inscreveram, eu peço por gentileza que se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe o seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero trazer mais um conteúdo, mais um alimento sólido para o nosso espírito, que tem como tema acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. Acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. O texto principal se encontra aqui nas cartas do apóstolo Paulo aos Hebreus. Alguns dizem aí que foi Apolo, eu continuo afirmando que foi hebreu. Mas isso aí não muda nada, amém? Então vamos lá. Vamos ver aqui o versículo 19 e o versículo 20. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e o 20, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Moisés, pelo sangue do pastor, pelo sangue de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, não, pelo sangue de Jesus, ô glória, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Meus irmãos, a carta aos Hebreus foi escrita entre o ano 67 e 68, ali no primeiro século, há 20 anos atrás, há 2000 anos atrás, 20 séculos atrás, 20 anos atrás. Ou seja, 20 séculos atrás, 2000 anos atrás. Desculpa. Então, observe, meu irmão. Paulo, quando escreveu essa carta aos Hebreus, ele tinha um objetivo. Paulo estava tentando abrir a mente daqueles irmãos convertidos. Aqueles irmãos que antes eles foram presos ao judaísmo. Muitos hebreus aderiram à pregação de Paulo. Porém, por eles se tornarem e eles serem um povo religioso, mesmo depois da cruz, as mesmas práticas ainda eram feitas ali no templo. Nesse período da carta, o templo ainda estava de pé. Então Paulo queria, entendeu? Estava tentando abrir a mente deles, entendeu? E nessa carta Paulo refuta e deixa bem claro para eles. Paulo fala sobre as leis, as duas alianças. Paulo fala sobre o templo, sobre a lei de Moisés, sobre os profetas, os anjos, sobre os sacrifícios dos sacerdotes, os sacrifícios de animais feitos pelos sacerdotes levíticos, das cerimônias religiosas, da casa de Deus, que eram as pessoas e não mais a casa ali em Jerusalém, o templo. Então, a casa agora era as pessoas. Paulo deixa isso muito claro nessa carta aqui aos Hebreus. Então, observem, Paulo deixa claro também falando com respeito às perseguições, ao fim que se aproximava.
os sinais que eram visíveis naquele tempo ali, diante de tanta perseguição que Paulo viveu juntamente com aqueles que acreditavam por fé que o tempo estava próximo. Então, meu irmão, observe, meu irmão, veja que no versículo 19, Paulo diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, aí no versículo 20 ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, a carne de Cristo aqui, veja que a carne de Cristo aqui, falada por Paulo, era o véu que foi rasgado mediante o sacrifício de Cristo na cruz. No exato momento em que o véu, a carne de Cristo foi rasgado ali naquele sacrifício na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Você está entendendo? Automaticamente o véu se rasgou de cima a baixo. Antes da cruz, está entendendo? Antes da cruz, todos aqueles que viveram o antes da cruz, debaixo da lei de Moisés, eles viviam de práticas, de obras, de sacrifícios cerimoniais da lei de Moisés. Entendeu? Então a lei não conseguia aperfeiçoar. A lei ela não conseguia santificar. A lei não salvava. A lei não justificava. Então todos aqueles que estavam ali, né, antes da cruz, todos eram devedores. O pecado adâmico, onde todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. Então, o pecado adâmico, Adão foi até Moisés. E Cristo na cruz, ele cancelou essa dívida do pecado. A lei que dava força ao pecado, o pecado adâmico, onde, por eles não cumprirem a lei, eles eram transgressores da lei. Observe, meu irmão, que Moisés recebeu, né, orientação de fazer um tabernáculo, né, que tinha vários compartimentos. E existia um lugar chamado Santo dos Santos, onde ali ficava a Arca da Aliança. Observe que o povo não tinha acesso a esse lugar. O povo em si não tinha acesso a esse lugar, nem no Santo dos Santos, nem no lugar, ou seja, no Santo dos Santos, o povo não poderia entrar, ter acesso. Entendeu? Somente os sumos sacerdotes que entravam no santo lugar, no Santo dos Santos. Entendeu? Então, porém, nesse lugar havia ali a Arca da Aliança, entendeu? Que simbolizava a presença de Deus. Era uma simbologia. Só entrava lá nesse lugar o sumo sacerdote. Mas ninguém tinha acesso a esse lugar. Você está entendendo? Então, observe, meu irmão, que o apóstolo Paulo aqui, ele está sendo muito claro em dizer que depois da cruz, agora, os filhos de Deus tinham acesso exclusivamente com o Pai, pelo sangue de Cristo, pelo véu que foi rasgado na cruz. Entendeu? Então, veja que naquele tempo o povo precisava de um intermediário, de um sacerdote. E hoje não. Depois da cruz, depois de 70, ô glória, não precisamos de homem, não precisamos de nenhum sacerdote para ser nosso intermediário. Você está entendendo, meu irmão? Não precisamos. Nós mesmos temos esse acesso pela fé em Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho que foi aberto e inaugurado
quando ele rasgou, quando o véu foi rasgado, ou seja, quando o corpo de Cristo foi oferecido como sacrifício vivo e eficaz. Entendeu? Então, antes da cruz havia um lugar sagrado. Depois da cruz, meu irmão, não tem mais lugar sagrado. Não tem mais área geográfica que seja consagrado, que seja sagrado. Antes da cruz, havia um lugar de adoração, que era o templo. Depois da cruz, não tem mais lugar de adoração. Não tem. Você pode adorar o Pai em qualquer lugar. É no avião, ô glória, é na sua casa, é na sala, é no banheiro, é na rua, é num shopping, é num aniversário. Seja onde for, é numa praia, é num rio, é numa piscina, onde você estiver. Não tem área geográfica determinada para você servir ao Pai em espírito, para você adorar o Pai em espírito. Então, em qualquer lugar você tem acesso ao Pai, ô glória. E nós estamos incluídos. Nós estamos incluídos nessa adoração e nessa intrepidez, nesse acesso de buscarmos o nosso Pai. Não precisamos de um líder, não precisamos de um pastor, de um bispo, não precisamos de um papa, de um padre, não precisamos de ninguém para ter acesso. Nós mesmos temos esse acesso pela fé em Cristo Jesus. Então, observe, meu irmão, ninguém tem mais acesso, mais privilégio do que outro. Eu não tenho mais privilégio e mais acesso do que o irmão da direita, nem do que o irmão da esquerda, não. Todos nós temos esse acesso de igual para igual, ô glória. Porque depois da cruz, entendeu? Então, não existe mais lugar. Não existe só o sumo sacerdote da época que tinha acesso a entrar no Santo dos Santos. Veja o que Paulo diz. Temos, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Paulo estava chamando os hebreus a atenção. Aí ele diz, ó, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício. Porém, o sistema religioso esconde essas verdades. Alguns porque não sabem, outros porque hoje sabem, mas eles não querem passar essas verdades para uma verdade limpa mesmo, para as pessoas que visitam essas gaiolas religiosas. Não precisamos de um homem para ter acesso mais ao nosso Pai. Nós já temos esse acesso, ô glória, em qualquer lugar. O homem não fez nada para ter esse acesso. Então, veja que o véu separava, havia uma separação antes da cruz. Então, esse véu que separava antes da cruz, que hoje não separa mais, esse véu que antes separava, que fazia separação, que só quem tinha acesso de entrada era o sumo sacerdote, então esse véu se rasgou. Então Deus estava mostrando ali, quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, através do sacrifício de Cristo, que todos poderiam chegar, ô glória, todos poderiam ter acesso, ô glória, ao Pai. Os filhos de Deus poderiam ter acesso depois do sacrifício de Cristo, quando ele disse, está consumado. Entendeu? Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, esse novo e vivo caminho foi aberto. Então, era isso que Paulo estava chamando eles aqui a atenção. Então, observe, meu irmão, na época, após a morte de Cristo, os sacerdotes da época, os líderes religiosos, os representantes daquele tempo, entendeu? Eles continuavam, entendeu? As mesmas práticas religiosas, ou seja, o véu que foi rasgado, eles costuraram,
e estava trazendo os sacrifícios de animais, a apresentação de criança, o batismo, as festas, os jejuns, os dízimos que eram levados à casa do tesouro em Israel. O sacerdote levítico ainda estava em vigor, mesmo após a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo. Entendeu? Ali na cruz. Então, o templo ainda estava de pé e eles continuavam as mesmas práticas. Ou seja, eles haviam costurado novamente o véu que Cristo havia rasgado pelo seu corpo na cruz do Calvário. Então, observe, meu irmão, eles continuavam as mesmas práticas. Isso aconteceu até o ano 70. Por mais que ele fizesse aquelas práticas cerimoniais, Deus na eternidade, no seu trono de glória, ele não recebia mais nenhum sacrifício. Por isso que Paulo aos Gálatas ele diz, sacrifícios de obras mortas, ou seja, rudimentos de obras mortas. Assim como após a cruz, depois do sacrifício de Cristo, os pactos se cruzavam, então os sacerdotes costuraram o véu e continuavam as mesmas práticas cerimoniais religiosas do judaísmo, entendeu? Como o batismo, jejum, dízimo, etc., as festas judaicas, a Páscoa, tudo que eles faziam antes, que era sombra, porque tudo isso era a sombra dos bem-vindouros. Entendeu? Então, eles continuaram a fazerem as mesmas práticas. Eles costuraram o véu. Assim está o sistema religioso hoje. Eles costuraram o véu também, continuam costurando o véu que Cristo rasgou na cruz. Olha o que Paulo diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então as mesmas práticas continuam isso hoje. Por isso que o templo foi destruído. Para que o templo hoje, no novo pacto, no novo e vivo caminho, seja nós. Hoje o templo somos nós. Hoje o Espírito do Pai está conectado com o nosso Espírito. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Assim como o sistema religioso, os sumos sacerdotes da época de Jesus costuraram o véu, continuando com as mesmas práticas, assim está a liderança, os líderes religiosos, nas suas gaiolas religiosas, levando sombra, lei de Moisés, rudimentos de obras mortas para dentro de suas gaiolas, achando isso que está agradando a Deus. Eles usam a lei de Moisés, algumas práticas da lei de Moisés, como por exemplo o dízimo, que nunca foi dinheiro, para se darem bem. Eles não querem largar o osso. São cães gulosos, meu irmão. Eles querem viver ostentando, eles querem continuar na mentira, meu irmão. Hoje muitos já sabem disso aí. Eles continuam anulando a graça de Cristo. Paulo disse, escrevendo aqui aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, veja o que Paulo diz. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Olha o que Paulo diz depois da cruz. Ele diz assim, ó, não anulo a graça de Deus. Porque naquele tempo existia muitos mestres, falsos mestres, que anulavam a graça de Deus. Entendeu? Querendo se justificar pela lei de Moisés, pelas obras. Então Paulo diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, que Cristo morreu debalde. Então, assim como estava entrando na igreja da Galácia, entendeu? A circuncisão, que era para eles serem salvos, eles teriam que circuncidar, ali era uma ordenança da lei de Moisés, se justificar por ordenanças. Então, a mesma coisa hoje acontece no nosso tempo. Líderes religiosos que vivem anulando a graça de Deus com suas cerimônias religiosas. É o que acontece no dia a dia. E muitos dizem que estão em graça aí. Não, nós pregamos a graça e estamos em graça como? É uma graça com mistura. Batismo, jejuns,
Santa Ceia, que nunca foi, ali era Páscoa. Era um jantar cerimonial, entendeu? Era um jantar noturno. Batismo, já falei. Apresentação de criança, dízimos. Tudo isso, meu irmão, são práticas rudimentares, cerimonialismo da lei de Moisés, do judaísmo. Tudo isso era ordenanças da lei de Moisés, era sombras, mas eles continuam hoje vivendo de sombras. Paulo chama eles atenção aqui no capítulo 10, versículo 1, olha o que Paulo diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam, eles oferecem. Eles oferecem porque ali, quando Paulo escreve a carta, estava no presente. Para nós hoje está no passado. Então eles ofereciam sacrifícios pelas práticas dos pecados e não aperfeiçoava, não justificava, não salvava ninguém. Paulo chamou eles a atenção para dizer que o sacrifício de Cristo pelo véu, o véu que foi rasgado pelo corpo de Cristo, esse sim havia aperfeiçoado eles. Eles eram perfeitos no espírito, mas eles não queriam entender. Eles estavam cegos de entendimento. Então, observe, meu irmão, que hoje nós temos esse acesso. Observe que antes da cruz ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Porém hoje, ô glória, nós já nascemos tendo esse acesso. Nós temos esse acesso para entrar. Todos nós temos esse acesso de entrada, de ter livre acesso, sem fazer nada, sem fazer sacrifício. Não dependemos de um homem, não dependemos de um líder religioso, não dependemos de um guru, meu irmão, religioso, para nós termos acesso ao Pai. Entendeu? Então, observe, não dependemos de uma área geográfica. Jesus disse para aquela mulher samaritana, olha, mulher, chegará a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem neste monte e nem em Jerusalém no templo. O Pai é espírito. E ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, hoje, não precisamos de uma área geográfica para se reunir, para buscar a presença de Deus, para pagar, para buscar a presença de Deus, para buscar, para pagar, para adorar a Deus, para ter acesso ao Pai. Não. Nós temos esse acesso pela fé em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Entendeu? Então, observe, meu irmão, como é bom a gente sabermos dessas coisas. Entendeu? Então, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Paulo estava chamando eles a atenção. Aí Paulo diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, observe que Paulo, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, Paulo já estava chamando a atenção os irmãos ali, os hebreus. Imagine nós hoje, meu irmão. Imagine nós hoje. Então, observe, meu irmão, não precisamos de uma área geográfica para buscar o Pai, para ter acesso ao Pai. Nós somos filhos de Deus, porque Deus é Espírito. Ele disse, Deus é Espírito para aquela mulher samaritana. E ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Ô glória! Então, Deus é Espírito. Deus se comunica com o nosso Espírito. Deus se conecta, ele tem uma conexão com os seus filhos e os seus filhos com o Pai, através do Espírito. Nós somos filhos de Deus no Espírito. O nosso DNA de filho de Deus é no Espírito.
adoramos o Pai em espírito, servimos ao Pai em espírito, o espírito está conectado com o nosso espírito, estamos unidos com o nosso espírito, com o espírito dele, nós somos um espírito com o Pai é espírito, oh glória, os filhos são espírito, a palavra é espírito que dá vida, somos perfeitos no espírito, somos guiados pelo espírito, oh glória, meu irmão, como é bom nós sabermos disso, dessas verdades. Então, somos justificados no espírito, meu irmão, perfeito no espírito. Então não existe uma área de buscar o Senhor, uma área geográfica, não precisamos adorar o Pai em uma área geográfica. Você tem que vir. Eu sempre estou dizendo aqui, se você quer se reunir, como eu gosto de me reunir e quero me reunir para ouvir uma boa palavra da graça, eu vou me reunir. Entendeu? Também se você não quer, nós temos que respeitar quem quer e também aqueles. Nós temos que respeitar quem não quer e aqueles que não querem se reunir tem que respeitar nós que queremos se reunir. Somos livres. É em qualquer lugar que nós buscamos o Senhor. Então veja, no versículo 21, ele diz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus aqui não estava falando do templo, estava falando de pessoas. A casa de Deus hoje é espiritual. Já naquele tempo Paulo falava, olha o que Paulo diz aqui no capítulo 3, no versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de Hebreu. Jesus, todavia, vamos ler o versículo 2, Hebreus 3, versículo 2, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, glória a Deus, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. A casa aqui não está falando de templo, lá de Jerusalém não, nem desses lugares aí que eles dizem, a casa de Deus, não. Olha o que era a casa de Deus. Aí Paulo vai dizer aqui, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Versículo 6. Cristo, porém, ô glória, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, ô glória, nós se incluímos aqui, meu irmão. A casa de Deus hoje é espiritual, somos nós, templo e morada do Espírito Santo, o Espírito do Pai conectado com o nosso Espírito, ô glória. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Meu irmão, observe, meu irmão, quanta riqueza de conhecimento tem essa carta aos Hebreus. Então, observe, meu irmão, o que Paulo estava dizendo. Vamos ler o versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ô glória, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Veja, a água pura nesse contexto aqui é a palavra de Deus, é o Espírito, meu irmão. É a palavra, é o novo e vivo caminho, é o evangelho da graça. A consciência aqui nesse contexto, entendeu? Tendo o coração purificado, olha aqui, purificado, olha, tendo o coração purificado de má consciência. Hoje não temos mais má consciência, não temos dúvida nenhuma, meu irmão, do sacrifício de Cristo na cruz. Eles lá ofereciam sacrifício, mas eles viviam debaixo de condenação em suas consciências, entendeu? Eles ofereciam sacrifícios e depois estavam ali, novamente, porque o sacrifício que eles faziam não poderiam aperfeiçoar a sua consciência, entendeu? Então veja, temos certeza hoje pela fé que não precisamos de nada para ser perfeitos,
para ser salvos, para ser filhos. Não! Temos certeza que o sacrifício de Cristo pelo véu, pela sua carne, foi perfeito. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele pagou a dívida foi paga. Não tem mais nada para fazermos. Não temos nenhuma dívida para ser paga diante do Pai. O Pai hoje ele olha para os seus filhos e vê, e ele nos enxerga perfeitos. Oh glória, um espírito perfeito. Ele nos vê e nos enxerga um espírito perfeito. O homem não. O homem olha para mim e para você, e no primeiro erro que ele cometer, ele já nos enxerga diferente. Já elogiava. Antes elogiava. Hoje já não elogia mais depois que você comete um deslize, um erro. O Pai não. Mesmo você sendo infiel, oh glória, ele continua sendo fiel. Porque ele não pode mudar. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Então o Pai, ele não olha mais hoje para nós como devedores. Já nascemos livres, sem condenação, justificado, purificados, santificado, oh glória, como é bom nós sabermos disso, meu irmão. Dentro dessas gaiolas religiosas, dentro desses redios de 4 paredes, dentro, meu irmão, desses lugares, dessas cavernas religiosas que só fazem condenar, que só fazem amedrontar, julgarem, prenderem a consciência das pessoas. A consciência deles não é uma consciência livre, é uma consciência de condenação. Olha o que Paulo diz, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos, ou seja, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O amor e as boas obras. Ajude o irmão, ajude o necessitado. Se você vê alguém precisando de ajuda, ajude com a palavra, ajude em todas as áreas, seja no lado financeiro, seja no que for, meu irmão, ajude. Essas são as boas obras. Olha o que Paulo diz. Consideremos-nos também uns aos outros para nos... Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. As boas obras de antemão que Cristo nos determinou a cumprir aqui na terra. Aqui não está falando de obra da lei, dos rudimentos de obras mortas, é que a gente venha ter boas obras, o amor que foi derramado em nós. Que a gente não venha falar de amor só de boca, mas em atitudes, meu irmão. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar aqui para nossas vidas, para a nossa meditação. Entendeu? É essa palavra aqui. Nós temos acesso, os filhos de Deus têm acesso ao Pai. Não precisamos de ninguém para ter acesso, nem de uma área geográfica. Não, já temos acesso pela fé, pelo véu, ou seja, pela sua carne, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E nós não anulamos a graça de Deus. Amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do canal do nosso irmão Ivanilton Cardoso, Guerreiro da Fé, e do nosso irmão também, canal Abençoados com todas as bênçãos, do nosso irmão Neilton Cardoso. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.